Bora, meu povo, hoje é quinta-feira, que seja uma quinta-feira cheia da presença de Deus para você e sua família. Um excelente dia no Senhor. Nós paramos no último vídeo falando sobre a cura de uma mulher cananeia, né? Eu falei sobre como é que é a realidade aqui no Vale do Jaguaribe, nesses termos de ficar endemoniado e tal. Os textos de hoje o primeiro texto está em Mateus capítulo 15, do 29 ao 31. É o retorno, né? Ele foi para a região de Tiro e Sidom. Agora ele podia voltar direto para Cafarnaum, por exemplo, que é o local onde ele mora. Não. Jesus foi direto para Decápolis. Decápolis, essa parte mais a sul do mar da Galileia. Decápolis é onde existe Gadara, que foi o local onde ele foi para expulsar aquela legião de demônios que estava em um homem. Outro narrador diz em dois homens, né? Então, entenda, ele estava no extremo norte, Tiro e Sidom, e agora ele foi para o sul, Decápolis, Gadara, por ali, aquela região ali. Olha o mapa aí que você vai entender. Aqui, Decápolis ou Gadara, é o terceiro lugar onde tem bastante espaço para juntar muita gente, né? Primeiro é Betsaida, segundo Genezaré, terceiro aqui da história é Gadara ou Decápolis, tá bom? Decápolis são 10 cidades ali, mas a que fica mais perto do mar, no caso era Gadara. Bom, Mateus 15, versículo 29, vai seguir dizendo que Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte, assentou, e uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando os mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, mancos andando, cegos vendo. Louvaram a Deus de Israel. O segundo narrador dessa história é o Marcos, ainda no capítulo 7, no versículo 31 ao 37. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e Sidom, né, atravessou o Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Veja bem, está bem claro, Decápolis. É descendo pela colina de Golã ali até o extremo sul. Ali, algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, explicando-lhe que impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, ou seja, longe da multidão, Jesus tirou ele para longe, colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos ao céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Tá vendo aqui? Ele é o mesmo local, é a mesma história, só que Marcos deu atenção a esse caso aqui, em que Jesus tirou o homem do meio da multidão para ir tratá-lo à parte. Verso 36 de Marcos 7 diz que Jesus ordenou-lhes, ordenou aos 12, aos que estavam mais próximos, né? Ordenou-lhes que não contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. E o povo ficava simplesmente maravilhado, dizia: ele faz tudo muito bem, até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Ok? O tema seguinte é, novamente, uma multiplicação de pães. Esse é o mês de julho do ano 28 depois de Cristo. A história está em Mateus 15, do 32 ao 38. É a segunda multiplicação. Vamos lá. Jesus então chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Bom, queridos, se a primeira multiplicação foi em Betsaida, agora a segunda em Decápolis, né, o próximo ali de Gadara. Interessante isso aí. Por que é interessante? Porque da última vez, quando Jesus foi lá e expulsou aquele demônio, Jesus deixou um ex-endemoniado, um homem liberto, que ficou pregando a respeito de Jesus ali, para aquelas cidades todas ali. O homem que era o terror daquele lugar, agora era um missionário. Jesus volta lá e agora vai multiplicar pães ali. Que interessante, não é?
Diz aqui Jesus que já está com 3 dias que aquele povo está com ele. Não tem o que comer. É insistência. 3 dias, 3 noites. Fome. Aí Jesus, no versículo 34 de Mateus 15, Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Quantos pães vocês têm? E eles falam: 7. Responderam eles. Então, e alguns peixinhos. Então ele ordenou a multidão que se sentasse, depois tomar os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu, entregou aos seus discípulos. Os discípulos entregaram a multidão e todos comeram até se fartar. E eles juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Bom, aqui está a questão interessante, porque 7 pães, sobrou 7 cestos. 7 é número que representa plenitude. Bom, na primeira multiplicação eram 5 pães e alguns peixes, 2 peixinhos. 5 pães, mas sobrou 12 cestos. Então, 7 pães, 7 cestos. 5 pães, 12 cestos. A primeira multiplicação, quando sobrou 12 cestos, está falando de governo. Governo, prosperidade, governo, né? O segundo narrador dessa história, da segunda multiplicação de pães, é Marcos, no capítulo 8, do versículo 1 ao 9. É a mesma narrativa. Pode olhar aí, Marcos 8, do 1 ao 9. E então, quando chega lá em Mateus, capítulo 15, verso 39, Jesus despediu a multidão, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Migdol, olha onde está Migdol aí no mapa. Migdol, ou Magdala, é a cidade de Magdalena, Maria de Magdala, de Magdã, ou Magadã, ou Migdol. Mateus 16, do 1 ao 4, os religiosos querem sinais, né? Diz que os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova, pedindo um sinal do céu. E aí Jesus responde: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. Mas de manhã, cedinho, vocês dizem, haverá tempestade, porque o céu está vermelho, nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O narrador Marcos, no capítulo 8, versículo 10 ao 12, disse que entrou num barco, seus discípulos foi para a região de Dalmanuta. Esse local aqui é desconhecido, então você vai ficar com a narrativa de Mateus, tá bom? Ou região de Magadã. Mateus disse que era Magadão, Magdala, Migdol. E os fariseus vieram então com aquela história, né? Pediram o sinal dos céus. E no versículo 12 de Marcos 8, Jesus suspirou profundamente. Da mesma forma que ele fez quando tinha que curar aquele surto na última história aí. E aí Jesus disse, essa geração pede um sinal miraculoso, mas os afirmo, nenhum sinal lhe será dado. Aqui ele não fala nem em Jonas, tá bom? E aí Jesus vai falar da doutrina dos fariseus e dos saduceus negada. Olha aí. Mateus, no capítulo 16, do versículo 5 ao 12, diz, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Aí Jesus disse, estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí eles começaram a discutir entre si, dizendo, né, porque nós não trouxemos pão. Aí Jesus percebe a discussão e pergunta, homem de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês colheram? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que eu não estou falando de pão? Tome cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam. Que não estava falando de pão, né? Mas do fermento do pão. Estava falando dos ensinos, né? Do ensino dos fariseus e saduceus, certo? O narrador Marcos, capítulo 8, versículo 13 ao 21, vai contar a mesma história. A observação que se faz está aqui no versículo 14, a parte B, na parte final.
Diz que os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Olha, agora eles já estavam, pelo menos, levando pelo menos um pão, porque um pão, olha, 5 pão deu para 5.000 comer, um pão dá para 12, com certeza. Então, no narrador Marcos, ele não fala do fermento dos fariseus e saduceus, como o narrador Lucas, como a história de Lucas. Fariseus são os ortodoxos, são os crentes, os que mais observam a lei. O grupo de Paulo. Saduceus era composto mais por sacerdotes, né? E eles não criam em ressurreição, em anjo, em manifestação espiritual alguma. Então, houve uma divisão grande, assim, mais da parte dos saduceus do que dos fariseus, dos que compuseram o grupo dos helenitas. Quem eram os helenitas? Um judeu helenizado, né? Intelectualizado, tá? Daqueles que foram morar ali em Alexandria, no Egito, Alexandre o Grande, da Macedônia. E esse grupo aí era um grupo político que apoiava o Herodes. E Herodes tinha ajeitado o templo bem grande, então, para agradar todo mundo. Mas o grupo que mais passava pano para Herodes eram os helenitas, tá? E aí o narrador Marcos aqui é diferente, porque Mateus coloca fariseus e saduceus. Marcos fala assim, ó, estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, como sempre, porque eles são mais religiosos, e o fermento de Herodes, ou dos herodianos, ou dos helenitas, né? Parte é saduceu e parte é gente ímpia mesmo. Se você observar no versículo 18, Jesus diz para eles, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram, né, das multiplicações dos pães. Essa expressão aqui o Mateus também não fala. Tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem. Vamos concluir aqui em Marcos, capítulo 8, 22 ao 26, diz sobre a cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida, olha. Algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos. Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo, não entre no povoado. Aqui parece aquela história do surdo, mas na última história aí, que Jesus tirou o cara do meio do povo para ir tratar a parte, era um surdo, aqui é um cego, é outra coisa, tá? Lá era em Gadara, ou região de Decápolis, não sei. Aqui, Betsaida, é outro lugar e é outra história. Se o Senhor nos permitir, amanhã nós vamos dar seguimento com mais Comente Bíblia para você, meu povo.